Satisfação, galera. Tudo bem, pessoal? Satisfação enorme estar aqui com vocês novamente no canalzinho do seu velho e usado professor. Muito bem. Gente, hoje nós vamos dar continuidade à nossa saga interessantíssima a respeito do tecido sanguíneo, né, dos elementos figurados propriamente dito, né? Na aula passada nós vimos então os glóbulos brancos e leucócitos. Na outra aula retrasada nós vimos as hemácias ou glóbulos vermelhos, verificando a sua origem, a sua função, a sua morfologia, tá? Tudo isso, a sua importância, o organismo, tá certo? As suas quantidades, o seu tempo de vida. Olha que interessante. Nós vimos isso nas aulas anteriores. E hoje, pessoal, para fechar, para passar a régua, a gente vai ver então os trombócitos. Trombócitos, tá certo, gente? Essas células importantíssimas para o nosso corpo, porque sem elas a gente não estaria aqui também. Os trombócitos. Professor, pois não. Tem a ver com tromba? Não tem nada a ver com tromba, tá certo? Os trombócitos, também chamados de plaquetas. Muito que bem, muito bem. Então vamos lá, galera. Vamos com o professor, acompanhe o seu velho professor. Atenção, pegue papel e caneta. No meu tempo era papel e caneta. Agora pegue o tablet, pegue o computador, pegue o seu celular e vamos lá, pessoal, assistir a sua aulinha do plaquetas ou trombócitos. Começando desde o início. Pessoal, trombócitos é uma palavra que vem do grego, tá? Trombo significa coágulo. Citos significa células. Células formadoras de coágulos. Ok? Então, na verdade, pessoal, nesses fragmentos de células, esses pedacinhos de células, eles são chamados de trombócitos ou plaquetas. Alguns livros, eu já vi em livros de biologia, já vi em alguns artigos escrito células amarelas. Mas cuidado com isso, gente, tá certo? Né? É melhor colocar como título, adotar como trombócitos ou plaquetinhas. Mas se algum dia, eu falei algum dia, você escutar e falar em células amarelas, você já relaciona as coisas aí. Tudo bem, gente? Muito que bem. Vamos pegar o túnel do tempo e voltar em 1882. 1882? Que local, professor? Itália. Itália? Itália. Num sábado à noite? Sábado à noite. Tá certo? Entre uma pizza e outra, eu tava lá, eu e meu amigo patologista italiano, chamada de Giorgio Risosero, esse corintiano italiano. Nós estávamos conversando entre uma pizza e outra, e do lado ele tinha um microscópio dele, observando sangue de mamíferos, observando então, verificando, olhando, notando os fragmentos de células chamadas de plaquetas ou trombócitos, certo? E mais tarde, pessoal, verificou essas células no processo, essas células entre aspas, esses fragmentos de células no processo de hemostasia e formação dos coágulos. Olha só, isso em 1882, eu estava lá com o Gigi e vi isso, tá? Giorgio Risosero. Bom, isso em termos de histórico, né? Agora, gente, se eu fosse perguntar para vocês numa prova, se eu fosse perguntar para vocês numa avaliação, defina plaquetas ou trombócitos, o que você falaria para o seu velho professor? Você já viu isso? Já que você não se lembra, você já viu isso, eu também já vi isso. Lá no ensino fundamental, antiga 7ª série. Nós vimos isso no corpo humano. Hoje seria o quê? Hoje seria o 8º ano que você vê isso. O corpo humano, com seus sistemas e tudo mais, né? Então, o tecido sanguíneo a gente viu lá. Desculpa, a gente viu lá, tá certo? E comecinho, né? Comecinho, então, vendo pequenos conceitos. Mas se eu fosse perguntar para vocês,
seria as plaquetas ou trombócitos, você falaria fragmentos de células, pedacinhos de células oriundas de células gigantescas presentes na medula vermelha dos ossos, chamada de megacariócitos. Megacariócitos? Exatamente, megacariócitos. E o citoplasma fragmentado dos megacariócitos, ok? Vão dar origem mais tarde às chamadas plaquetinhas ou trombócitos. Tá certo? Lá na medula vermelha dos ossos. Muito que bem. Agora, pessoal, esses megacariócitos são células gigantes, são megacélulas enormes, mais ou menos entre 50 a 150 micrômetros. Lembrando que o micrômetro é a milésima parte do milímetro que nós vimos na aula passada. São células grandes, tá certo? Então as plaquetinhas, esses fragmentos de células, não são células. Eu já vi em livros células, mas não é muito correto de falar que são células, porque são totalmente anucleadas. Né, são fragmentos de células do citoplasma desses megacariócitos, tá certo? Estão presentes em todos os mamíferos, tá? Invertebrados, pessoal, uns outros vertebrados, tá? Eles circulam pelo corpo desses outros invertebrados, como por exemplo, as aves e os anfíbios, não fragmentadas, mononucleadas, que ficam circulando pelo corpo deles. Tá certo? Mas mamíferos sim, tá? Nem todos os vertebrados, tá bom? Muito que bem, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho a respeito da morfologia dos trombócitos ou plaquetinhas. Morfologia delas, como elas são. Primeira coisa, não tem núcleo, são desprovidas de núcleo, como o professor já falou, isso. Muito bem. Que mais? Elas medem mais ou menos, pessoal, o tamanho delas, desses fragmentos de células, é mais ou menos de 1 a 3 micrômetros de tamanho. De 1 a 3 micrômetros de tamanho. Ótimo, o que mais? Nós vimos também, pessoal, que numa quantidade no indivíduo saudável varia mais ou menos de 150 a 450 por milímetro cúbico de sangue. Então de 150 a 450 por milímetro cúbico de sangue? Exatamente. A gente vê isso, como eu já comentei nas aulas passadas, no exame de bioquímica do sangue, né? O exame de sangue. Então você vê no resultado lá, resultado da série vermelha, resultado da série branca, embaixo tem lá, plaquetas. Aí você vê a quantidade por milímetro cúbico de sangue que você, tá certo? Dentro dos limites de referência, para ver se está tudo ok, tudo normal. Tá certo? Agora, gente, qual é a duração de uma plaquetinha? Quanto tempo dura um glóbulo vermelho? 120 dias, depois são distribuídos principalmente no baço e no fígado. Tá certo? Glóbulo branco são poucos dias também. Agora, no caso das plaquetinhas, varia aí de 7 a 10 dias também. O envelhecimento é rápido delas, como os glóbulos brancos. O envelhecimento é rápido, 7 a 10 dias. 7 a 10 dias, né? Aí o que acontece com elas? Elas ficam velhas, ficam caducas, né? Como todo velho já deixa de ter sua utilidade, infelizmente, né? Tá? O que acontece? Então, elas migram para o fígado, migram para o baço e são destruídas aí, tá certo? Destruídas nessas regiões. Tá? No rim e nos pulmões também existem casos que existe também a função de destruição de células envelhecidas também. Tá certo? No rins e pulmões, mas principalmente no fígado e no baço, tá bom? Então, cuidado, gente, são fragmentos de células. Agora eu pergunto, gente, como é que elas são? Qual é a cor delas? Qual a cor das plaquetas? Elas são transparentes, elas são achatadinhas quando não tem a função de hemostasia. A partir do momento que elas começam a atuar num processo de hemostasia, de coagulação e cicatrização, de formação do coágulo, o que acontece? Elas se tornam irregulares, sem forma definida, existe uma expansão filamentosa que parecem patas de aranha para fazer o processo de coagulação e cicatrização, certo? Em cima do tecido lesado. Olha a transformação que ela tem quando ela começa a atuar como função de coagulação e cicatrização na formação do tampão, do coágulo de cicatrização, do coágulo,
tá certo? Olha só. Então elas são assim, certo? Mas quietinhas, forma discoide, em atuação, expansão, formação de pernas de aranha para entrar em ação. Muito que bem. Agora, gente, qual seria a função das plaquetas? Para que elas servem? Fala aí. Vamos, gente. Colabora com o seu professor. Pensa um pouquinho, pessoal. Pensa lá. Vamos. Quer moleza, meu? Senta na gelatina. Tá triste? Come alpiste, meu. Vamos lá, meu. Lembra disso na sala de aula? Quanta macacada. Quanta risada para poder os alunos aprender alguma coisa. Gente, função. Primeiro, hemostasia, cascata de eventos para coagulação e cicatrização, formação dos coágulos, tá certo? O processo de cicatrização, posteriormente coagulação. Depois, né? Atua como resposta imune, imunológica, pessoal, bem como de anti-inflamação, de inflamações, capturando, resgatando, pegando células, pessoal, de defesa para atuar exatamente onde precisa. Olha, isso aí. O que mais? Ela funciona na angiogênese. O que é angiogênese? Na formação de novos vasos sanguíneos. Olha só, formação de vasos sanguíneos, angiogênese. E o que mais, pessoal? Além disso, elas fazem a reparação, reparam e na cicatrização de tecido pós a hemostasia, pós o processo de formação do coágulo de cicatrização, restaura os tecidos lesados. Sério? Sério. Olha assim, hein, gente? Bom, agora, pessoal, essas são as funções importantes. Ô, velho, que é? Velho, você faz um favor? Pois não. Pois não. Daria para o senhor repetir novamente as funções que eu estou anotando aqui? Claro, anote que é importante, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, hemostasia, formação do coágulo e formação do tampão de cicatrização. Segundo, ela age, pessoal, na angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos. Terceiro, ela funciona na resposta imunológica do corpo e infecções, capturando células de defesa para agir no processo. O que mais? Restauração de tecidos lesados, tá certo? Restauração de tecidos depois que é feita a cascada de eventos, depois que é feito o coágulo, a restauração desses tecidos que foram lesados, tá bom? Agora, gente, existe algumas observações negativas. Como assim observações negativas, velho? É o seguinte, ó. Alguns estudos mostram o papel no desenvolvimento do câncer. No desenvolvimento? No desenvolvimento. Elas provocam câncer? Não é bem assim que elas provocam câncer, tá? O que acontece? Elas sequestram células com câncer, elas sequestram células tumorais, né? E ajudam na sua migração, para se espalhar pelo corpo, formando um quadro de metástase. Então elas ajudam o câncer a se espalhar? Esses estudos mostram? Exatamente. Elas ajudam a metástase de células tumorais. Alguns estudos dizem isso, tá certo? Né? E outra coisa, as plaquetinhas ajudam na formação dos vasos sanguíneos que alimentam o tumor. Nossa, sério? Exatamente. Elas ajudam na angiogênese, na formação de vasos sanguíneos para alimentar as células tumorais através desses novos vasos sanguíneos produzidos. Mas isso são estudos, né, pessoal? São estudos a respeito. Ok? Muito bem. Agora, pessoal, existe aqui no canalzinho do professor uma aula só sobre hemostasia, tá? Só sobre a cascata de eventos. Que você olha lá e vê como é que acontece tudo até a formação do coágulo que vai estancar a hemorragia. Plaquetas são fundamentais, tá? Vamos lembrar um pouquinho? Vem comigo. Bom, vamos dizer que você faz um furo no dedo,
Você está ajudando sua mãe em casa, as meninas estão ajudando na pia, na cozinha, descascando alguma coisa, corta aqui. Os meninos estão fazendo a sua barba, que nem a minha, assim, cortam o rosto. O que que acontece? Quando você corta o dedo, você fica praguejando. Ai, meu Deus, eu não tenho sorte na vida. Fica chupando o dedo, coloca o dedo na boca, parecendo verdadeiros vampiros. Não é assim que se faz. Você está atrapalhando. Quando você chupa o seu dedo, você aperta o seu dedo embaixo da torneira, você está atrapalhando o seu corpo no processo de cicatrização e formação do coágulo. Sério, professor? Claro! Não é negócio de colocar na boca e ficar chupando esse sangue como um vampiresco. Você tem que ir lá, lavar direitinho, pegar um algodãozinho, uma gaze e aperta. Aperta. Tá certo? Você fala que está injustiçado e que não tem sorte na vida porque é um rasguinho no dedo. O que que acontece? Quando você está lá apertando o dedinho com um algodãozinho, uma gaze limpinha, em volta do trauma, em volta do rasgo, do tecido lesado, começa a aglomerar um monte de plaquetas, trombócitos. Sério? Sério. E essas plaquetinhas, elas vão começar a soltar, a liberar as enzimas. Enzimas. Tá certo? Para você sarar. Para que haja coagulação. A formação do tampão do coágulo. Então, as plaquetinhas aqui estão em volta, os trombócitos começam a liberar uma enzima chamada de tromboplastina ou tromboquinase. Nossa, cada nome, professor, que moleza? Senta na gelatina. Prego na areia, que é moleza? Prego na areia. Então o que acontece? Essa tromboplastina ou tromboquinase, tá certo? As plaquetas vão liberar e essa enzima vai agir em cima de uma outra enzima que nós temos no corpo, que é a protrombina. Temos no sangue a protrombina. E a protrombina, com a ajuda do cálcio e do fígado, vão liberar uma outra enzima chamada de trombina. Professor, repete essa primeira parte. Repito. Corte no dedo, plaquetinhas reunidas. Inclusive, quando as plaquetas estão reunidas, o que acontece? O corpo é inteligente, começa a contrair o tecido para evitar maior vazão de sangue. Sem você perceber, o seu corpo começa a contrair os tecidos para evitar maior vazão de sangue. Sensacional, maravilhoso. E essas plaquetinhas aqui começam a liberar uma enzima chamada de tromboplastina ou tromboquinase, uma enzima solúvel. Essa enzima vai agir em cima de uma segunda enzima que você tem no sangue, que é a protrombina, com a ajuda de cálcio, ajuda do fígado também, com a formação de uma terceira enzima chamada de trombina. Essa trombina vai agir em cima de uma quarta enzima que existe no seu sangue, que é o fibrinogênio, com a ajuda do fígado também, e vai produzir uma última e derradeira enzima chamada de fibrina, que é insolúvel, não se dissolve, e vai formar uma redinha em cima do tecido injuriado ou cortado, tá certo? Onde vai parar ali os elementos segurados, não vai passar ali o glóbulo vermelho, as plaquetas, vai ficar tudo bonitinho ali, tá certo? Os glóbulos brancos, formando um tampão, um coágulo sanguíneo, para evitar maior vazão e restauração do tecido mais para frente. Posteriormente, o tecido lesado vai se recuperar, tá certo? Existe uma recuperação total aí, ok? Existe um teste chamado teste de sangria, que a gente faz no laboratório. Fizemos isso no laboratório do Arco, teste de sangria, que mede o tempo de sangria, o tempo de sangramento de cada um. Muito legal fazer no laboratório de escola isso daí. Nós fizemos, né? O tempo de sangria marcar no cronômetro. Esse cronômetro aqui, ó. Esse cronômetro aqui, tá vendo o cronômetro aqui? Exatamente, a gente fez e medimos, né? Então, alguns deu 2 minutos e 30, o meu deu 2 e 35, tá certo? Não pode passar lá de 5 ou 6 minutos, tá certo? Né? De tempo que pra gente refazer para ver realmente todo esse tempo aí. Né? Aí já foge os valores de referência. Bom, então é muito interessante esse tempo de sangria, esse exame que a gente faz, tá? Quanto tempo dura a formação do coágulo? Quanto tempo dura
tá certo? A ação dessas enzimas, a formação do coágulo sanguíneo durante a cascata de hemostasia. Todas essas enzimas formam a cascata de hemostasia, tá bom? Legal? Legal. Eu acho que foi bacana, né, gente? Eu acho que deu para aprender alguma coisinha aí, ou guardar alguma coisinha onde você vai se aprofundar, tá bom? Essa maneira que o professor colocou agora, esse processo de cascata de evento, de trombina, protrombina, eu falei de uma maneira simples. Isso aqui enche lousas e lousas, altamente complexo numa aula de genética de tecido sanguíneo, né? de tecido hematopoético. Isso aí é lousas e lousas complexas, mostrando a formação de todo o processo para a formação do coágulo ou tampão, tá bom? Muito bem, gente, espero que vocês entenderam bem a aula, que vocês tenham guardado alguns conceitos básicos dentro de outras plaquetinhas ou trombócitos, certo? Um grande abraço para vocês, expanda essas aulas para os seus colegas que queiram fazer o vestibular, queiram estudar de uma forma séria, formando aquele cronograma de estudo, né? Que levem a sério, então, o Enem e o vestibular que está logo pela frente aí, tá bom? Expanda as aulas do professor. Tá certo? Um grande abraço para vocês, saúde para vocês, para sua família, para seus amigos. Um grande abraço, professor, e tamo junto, gente. Qualquer coisa, coloque em comentários pra gente. Grande beijo do velho. Tchau, gente. Até mais aí.